aqui sobre as características dos seres vivos para vocês, registrarem aquilo que é encontrado em qualquer ser que apresente célula, seres vivos celulares. Ou seja, a gente pode excluir aí os vírus dessas 7 características que vão ser relatadas aqui. As 7 características elas podem ser memorizadas através de um acrônimo, COMER-CHV. Então a letra C, O, M, a letra R, a letra C, a letra H e a letra V podem ser lembradas como letras iniciais das características que todos os seres celulares apresentam. Os seres vivos celulares, eles têm, a primeira característica é uma composição química, porque os seres vivos, eles apresentam em sua constituição células que podem ser procarióticas ou células eucarióticas, e estas, consequentemente, são feitas por elementos químicos esses que predominam em um número de 6, a gente tem aí carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Esses 6 elementos químicos, eles vão compor 98% dos seres vivos. E esses 6 elementos químicos, eles são os elementos constituidores das moléculas orgânicas que caracterizam bastante os seres vivos celulares, que podem até os diferenciar daquilo que a gente considera como sendo não vivo. Outra característica que é encontrada nos seres vivos é a organização celular que eu comentei anteriormente. A organização que pode ser ou procariótica ou eucariótica. A organização procariótica ela é mais simples. E a organização eucariótica ela é uma organização mais complexa por ter 3 outras estruturas, além da membrana, do citosol e do material genético, tem outras 3 estruturas nas células eucarióticas, que seria o sistema de endomembranas, a organela endossimbiótica e também citoesqueleto. Isso daí diferencia as células eucarióticas das células procarióticas. Contudo, a gente pode notar que os seres vivos celulares, eles têm ou uma ou outra célula que os caracteriza. Outra característica é a realização de atividades metabólicas que a gente denomina de metabolismo, que pode ser um metabolismo de produção, chamado de anabolismo, ou um metabolismo de quebra, de fragmentação, chamado de catabolismo. Esses 2 processos, esses 2 conjuntos de reações, eles vão identificar os seres vivos, porque é isso que os mantém vivos. A produção e a quebra faz com que os seres eles se mantenham. Outra característica que pode ser notada é a reação que os seres apresentam quando interagem com o ambiente. E essa reação é uma resposta que acontece dos seres vivos com o ambiente, se dá porque os seres eles têm algo vivo delimitando-os, que é a membrana. Mesmo seres que têm uma célula só, como as bactérias, apresentam uma membrana que vai relacionar com o ambiente, respondendo aos estímulos que o ambiente traz. Se o ambiente ele tem uma maior quantidade de sal, esse ser ele pode perder água. Se o ambiente ele tem uma maior quantidade de água, esse ser ele pode ganhar água. Então a resposta ela pode ser dada. E essa resposta ela vai se graduando e se intensificando quando o ser ele se torna mais complexo, como ocorre conosco, que além de células, além de membranas, a gente tem uma reunião destas células, podendo ser inclusive reunião de células que constituem redes, como as células encontradas no sistema nervoso, uma rede de células, e esse sistema nervoso acaba atuando de forma integrada, As células elas atuam de forma integrada. A resposta ela pode ser até mais rápida, se comparada aos organismos que são inferiores com uma célula só, como as bactérias que eu citei anteriormente. Outra característica é o crescimento. Crescimento que pode ser quando o organismo ele é feito de uma célula só por alongamento, ou o crescimento pode se dar por divisão, que seria através do processo de mitose. Então os organismos que são multicelulares, como nós, apresentam o crescimento pelo aumento do número de suas células, através do processo de mitose. E a penúltima característica que a gente pode analisar é a herança ou a passagem de material genético para os descendentes. E essa passagem de material genético se dá por meio da formação principalmente de estruturas, como acontece nos humanos, através da formação dos gametas. Os gametas contêm um material genético que passa para o descendente
através do processo de reprodução, e isso aí faz com que haja a hereditariedade, a passagem de informações por meio desses materiais. E a última característica é a característica da variabilidade. Todos os seres, eles estão susceptíveis a alterações em seu material genético, desde os seres mais simples, como as bactérias, até os seres que apresentam sofisticação maior, como os seres humanos. Tem um material genético que pode sofrer mudança, mudança essa que é chamada de mutação. Essa mutação se dá prioritariamente no DNA, o DNA sofrendo a mudança pode gerar RNA diferente e, consequentemente, proteínas diferentes. Como as proteínas formam os seres vivos, esses seres vivos eles ficam diferentes à medida que acontece uma alteração do seu material genético, que é o DNA. Então, a mutação é uma característica verificada em todos os seres. Então, são essas as 7 características. Pois então, a gente precisa notar essas características sendo materializadas nas questões. E uma questão, né, que apareceu na prova da UFC, né, de 2012, ela trouxe uma dessas características à tona, foi a característica do metabolismo. Então a questão diz, os biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela veem no metabolismo a essência de algo realmente fundamental para a vida. Dão-lhe o nome de autopoiese. A autopoiese refere-se à produção contínua de si mesma pela vida. Sem o comportamento autopoético, os seres vivos orgânicos não se sustentariam, não permaneceriam vivos. Uma entidade autopoética efetua continuamente o metabolismo. Perpetua-se através de atividade química da movimentação das moléculas. A autopoiese acarreta um gasto de energia e a produção de alimentos. Na verdade, ela é detectável pela incessante química biológica de fluxo energético, que é o metabolismo. Então, o enunciado da questão, ela nos traz a seguinte indagação. Considerando os pré-requisitos necessários para a manutenção do metabolismo celular e dessa forma da própria manutenção da vida, é possível afirmar. Pessoal, a alternativa A, ela vai apontar a atividade química presente nos compartimentos intracelulares. É importante a gente associar com o que foi citado no enunciado, porque essa alternativa ela propõe compartimentos intracelulares que a gente verifica em células eucarióticas. Isso não pode ser, né, generalizado para a manutenção da vida, porque existem organismos que são procariotos. Essa alternativa A ela não pode ser marcada. A alternativa B, ela aponta a autopoese mantém de forma contínua o metabolismo dependente de matéria e energia fornecida pela ação de decompositores. A energia ela não é fornecida pelos decompositores. A matéria pode até ser, porque a matéria ela cicla. Já a energia ela flui. Então essa alternativa está falsa nesse ponto. A letra C diz, a autopoese gera um gasto energético ao induzir reações exergônicas, como a da produção de matéria orgânica. Já temos um erro aí. Reações exergônicas são reações de quebra, são reações de liberação de energia. Na produção da matéria orgânica, a gente tem um acúmulo de energia. E à frente é citado ainda processos fotoautotróficos. Processos fotoautotróficos são processos de produção de matéria orgânica. É o processo de fotossíntese, que não seria uma reação exergônica, seria uma reação endergônica. A letra D, as cadeias tróficas mantidas através das relações ecológicas e alimentares sustentam o fluxo de matéria e energia na manutenção de uma organização interna intrínseca aos seres vivos. Manutenção de uma organização interna intrínseca aos seres vivos. Isso é metabolismo. Essa alternativa, a letra D, ela tá boa. A letra E, a conversão de energia de origem solar em energia química utilizável pelos seres vivos é a essência que fundamenta e caracteriza todos os sistemas vivos autopoéticos. A conversão de energia solar em energia química, isso é fotossíntese. Nós não fazemos fotossíntese, logo, essa alternativa está falsa, porque foi colocado, caracteriza todos os sistemas vivos autopoéticos. Então, a alternativa que não pode ser marcada, a correta é a letra D. Certo? Valeu, um abraço.